Olá pessoal, me chamo Maurício Bacar, sou astrólogo e sou numerólogo. Nesse vídeo vamos falar sobre a Era de Aquário. Bom, o que são as eras astrológicas? As eras astrológicas são períodos de mais ou menos 2150 anos, ou seja, durante 2150 anos nós temos aí um signo, uma constelação que rege a humanidade. Então nós viemos de uma era de Peixes, que começou por volta de 200 a.C. e teria ido até o século passado, até a década de 50 ou 60 do século passado, ou seja, logo depois das duas grandes guerras mundiais. Então nós tivemos toda essa energia da era de Peixes, regida pelo avatar Jesus, enfim, e desde 1950, então, 1960, nós iniciamos a Era de Aquário. Então a humanidade está vivenciando essa era atualmente, a Era de Aquário. E essas eras astrológicas de mais ou menos 2150 anos, elas podem ser divididas em 4 partes. A primeira parte de mais ou menos 550 anos, mais ou menos, 550 anos, é um período de transição de uma era para outra, ou seja, nós estamos ainda hoje em 2019 dentro desse período de transição, que ainda vai mais ou menos uns 400, 450 anos ou até mais ou menos uns 500 anos para frente ainda. Então esses 500 anos iniciais de qualquer era é uma transição. E se a gente for voltar para a Era de Peixes, nós vamos ver ali a transição da era anterior, que foi a Era de Áries, para a Era de Peixes. Nós tivemos a queda do Império Romano dentro do início da Era de Peixes. Então, essa Era de Aquário também pode ser dividida em 4 partes. A primeira parte, uma transição, e depois os restantes do período de mais ou menos 1500 anos. Então, essa primeira parte, como falei, é uma transição, é um momento em que duas energias estão aí valendo ainda. Nós temos ainda resquícios da Era de Peixes, nós temos ainda características da Era de Peixes, como a caridade, a generosidade, a compaixão, a inspiração, a capacidade de imaginação, mas infelizmente também nós temos os aspectos negativos, de como qualquer signo tem também, um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então nós temos os aspectos negativos também de Peixes, que é vitimização, culpa, dispersão, distração. E a gente percebeu muito isso dentro da Idade Média na Europa, esse período em que a Europa esqueceu de muita coisa, dispersaram os ensinamentos, e foi justamente um período em que caiu dentro da Era de Peixes. Então nós tivemos a Era de Peixes, nós estamos na Era de Aquário, como falei, os 500 anos são de transição. Os restantes 1500 anos são de estruturação e consolidação das energias de Aquário, que envolve fraternidade, cooperação, mas também tem, como vocês devem saber, a rebeldia, o exagero de Aquário, e essa explosão demográfica que nós vivenciamos atualmente seria aí um dos reflexos da Era de Aquário. A grande tecnologia que nasce logo após as duas grandes guerras mundiais também seria uma das principais tônicas e características da Era de Aquário. E depois, então, que nós passarmos a Era de Aquário, que vai até mais ou menos o ano 4000, ou mais ou menos o ano 4100, após a Era de Aquário, nós vamos entrar na Era de Capricórnio. E se nós formos na literatura esotérica, na literatura da astrologia esotérica, a gente vai ver que esses livros falam, esses autores falam, que ali por volta do ano 4000, 4100, 4200, a humanidade como um todo provavelmente vai manifestar os ideais de fraternidade, de caridade, de compaixão, de igualdade, todos esses ideais que foram cultivados dentro da Era de Peixes e dentro da Era de Aquário. Então a Era de Capricórnio, que vai começar por volta de 4000, 4100, vai até mais ou menos 6200, 6300. Por que eu digo mais ou menos, Porque é muito complicado a gente falar de datas absolutas. Como a gente falou, as duas grandes guerras mundiais teriam feito aí uma transição da Era de Peixes para a Era de Aquário.
Só que a transição de uma era para outra leva mais ou menos 500 anos. E claro, dentro desse período, que é uma era astrológica que dura 2150 anos, nós temos ciclos menores de 36 anos, e dentro desses ciclos menores de 36 anos nós temos os ciclos anuais. Então sobre isso falarei em alguns dos próximos vídeos, falarei sobre o ciclo de Saturno que nós estamos, que vai até 2053, falarei também sobre o ciclo de Vênus que virá depois, também provavelmente faça um vídeo sobre o ano de Marte que nós estamos. Sobre o ano de Marte eu já falei no canal do Pava, né? Fiz um vídeo com ele no canal do Pava, lá tem 2 vídeos falando sobre o ano de Marte. Então sobre a era astrológica de Aquário, né? Essa era que nós estamos vivenciando, seriam essas as informações, e realmente nós carecemos muito de informações sobre a era de Aquário, porque a última era de Aquário teria sido há mais ou menos 26 mil anos atrás. Então fica muito complicado da gente estudar um período anterior para tentar nos adequarmos a esse período atual, ou pelo menos trazer características da última era de Aquário para trazer para a atual era de Aquário. Mas o que coincide os autores é isso. São 500 anos de transição e depois os 1500 anos restantes de consolidação das energias da era em questão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você quiser deixar os seus comentários, por gentileza, deixe. No Instagram eu estou como Maurício Bacar, _astrólogo, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.